Vamos mostrar cultura, vamos mostrar cultura, vamos mostrar cultura pra esse povo. Estamos aqui com a minha A noite de uma criança. Todo mundo. Então vamos lá. 3, 2, 1. Sim, meus amigos! Esse aqui é o IndyCarCast número 62. Hoje não foi dada a largada, porque estamos na Silly Season eterna da Indy. A única coisa que é dada a largada nessa Silly Season é na churrasqueira do Montoya, né? Quando abre os trabalhos, é dada a largada. Que, por sinal, é uma churrasqueira que trabalha mais que os mecânicos da Ford no carro do Sato, né? Nossa. Mas... Sim. Hoje é um programa muito especial. É um programa que faremos uma homenagem à memória do Justin Wilson. É um programa que espero que não seja triste, que esteja feliz, até porque ele teve uma belíssima carreira, né? E comigo aqui hoje, eu sou o Daniel Palermo, estou sendo host hoje porque estou pagando uma aposta, eu honro com a minha palavra, eu sou homem. Finalmente. Né? E porque o Felipe também sumiu. Por onde anda o Felipe? Pois é. Tô Também. vendo as botas do Falcão. Oferecemos recompensas pelo Felipe. O último contato que ele fez conosco faz uma semana estava completamente embriagado. Né? Vivo ou Falcão, morto? devolva o Felipe. Vivo ou morto? Pois é. E comigo aqui, em ordem alfabética, temos também 3 pessoas super especiais, ótimos comentaristas da Indy. E para começar em ordem alfabética, temos a Aracy da Top Term. E aí, Aracy, tá bem? Tudo bem? E com vocês, o ômega 3 é feito com salmão diretamente da Noruega. Meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus, a minha mulher tá tudo bem. Como vocês podem ver, essa não é a Aracy, é o Matheus, né? Que cantou muito, pulou muito e gritou no show da Rihanna ontem, no Rock in Rio. Estamos gravando hoje no domingo, daqui a pouco tem show da Katy Perry, a mão vai tremer bastante. E o Matheus, por que sua voz tá assim? Vários motivos que não convém a serem ditos aqui. Beleza. Bom, a gente também está o Carioca do Ilho, que trouxe os comes e bebes hoje, então está proibido fazer piada com o nome do Duílio hoje. Não, tá de boa. Tá bem, Duílio? Tá bem, é bom tá de volta. Um pouco fora. A gente achou que você tinha ficado chateado com as piadas da kart que a gente faz, não queria mais participar. Não. Eu sou uma viúva, mas eu sou uma viúva legal. Sou uma viúva pela na boa. Eu não sou. Não, sou uma viúva de boa, tranquilão. Que bom, né? E por último. Que grito foi esse, mano? Não é uma viúva escandalosa, né? E por último, e não menos importante, temos o assíduo frequentador da Rua Taguá, Marcelo Augusto. E aí, Marcelo, tá bem? Ex-frequentador, né? Tudo bom, Matheus? Errou! Ô, Matheus não, Daniel. Tudo bom, Matheus, Duílio, Daniel. Bom, e como eu disse, hoje o programa vai ser especial, é um programa que foi feito especialmente em memória do piloto Justin Wilson, que todos sabem, faleceu depois de um acidente nessa temporada. E nós vamos passar aqui pela carreira do Justin Wilson, vamos comentar os principais pontos da carreira dele, que são inclusive dentro da Indy, né, na Champ Car, na Indy. Vamos falar um pouco também do acidente que aconteceu, falar um pouco sobre segurança, enfim. Tá muito especial. Tem intervalo? Nem sei, mas tem intervalo, se não tem? Não, vai direto. Vamos mostrar cultura, vamos mostrar cultura, vamos mostrar cultura. Então, beleza, vamos começar aqui essa bagaça. Bom, o Justin Wilson, ele começou a carreira... Bom, primeiro ele nasceu, né? Nasceu em Sheffield, Óbvio, como 31 de julho de 1978. Chefe. Em Sheffield. Muito obrigado. Eu não vejo a Barclays Premier League, então não sei o nome dos times. Tem o time, né? O Sheffield United. Tem o time, né? Tem o Wednesday também. Esse daí eu não conheço. E ele começou a carreira no Mundial de Fórmula 3000, no campeonato da FIA. Entrou em 1999, venceu o campeonato em 2001 e teve 3 vitórias nesse ano, que foi em Interlagos, né? Que segundo a nossa pauta foi dando cavalinho de pau na chegada. Sim, foi épico. Venceu também na Áustria e na Hungria. Como que foi esse cavalinho de pau? Foi acidente? Foi o quê? Não, eu não sei o que aconteceu lá, que eu só vi o vídeo também, né? No YouTube. Tem pra... Depois o Matheus, ou não, ele coloca na descrição. Link na descrição.
Vai depender do humor, né? Link estará na descrição dependendo do humor do nosso editor. Exato. E se você comprar um ômega 3, você vai ter o link na descrição. Aí, tipo, passou a linha de chegada e acho que, não sei o que aconteceu, que ele virou assim antes do S do Senna lá e terminou na contramão. Parece que foi um cavalo de pau aquilo, não sei. Por isso que ele foi pra Indy, né? Que tem pilotos mentalmente incapazes. Bom, enfim. Acho que não vale muito comentar sobre a Fórmula 3000, porque... Né? Nem existe mais. Não existe mais. Naquela época ele nem era conhecido, mas era uma categoria de base importante. Lançou muitos pilotos para a Fórmula 1. Mas até então ele era um piloto desconhecido. Ele foi entrar na Fórmula 1 mesmo no ano de 2003. Pela Minardi, ele substituiu o Fernando Alonso, que na época foi para a Renault, e seu melhor resultado na Minardi foi um 11º lugar na etapa da Espanha. E depois ele também, em 2003 ainda, foi para a Jaguar, correu as últimas 5 etapas da temporada na Jaguar, e seu melhor resultado foi um 8º lugar em Indianápolis. Não querendo falar mal da Fórmula 1, mas nós sabemos que nessa categoria o piloto ele não é o principal responsável pelos bons resultados. O carro influencia muito mais os resultados do que o próprio piloto. Mas se tratando, por exemplo, de Minardi, que era a pior equipe da Fórmula 1, e de Jaguar, que era uma das piores equipes, ele teve 2 resultados que podemos considerar expressivos. Eu lembro do Justin Wilson correndo, mas não lembro dos resultados. Nessa época já dava para perceber que ele seria um bom piloto? Antes, rapidinho, ele não substituiu o Weber em vez do Alonso? O Alonso é 2001, o Weber é 2002. Aqui na pauta está dizendo que ele substituiu o Alonso. Então quem fez a pauta errou. Errou! Mas o Weber, ele foi virar companheiro do Weber na Jaguar depois, em 2003. Isso, no lugar do Pisonia. Substituindo o Pisonia. Não, porque a vida na Minardi, ela é realmente difícil, muito difícil, porque nem era o Minardi que estava mais lá, era o Paul Stoddard. O fato dele ter conseguido estrear, mesmo indo direto da Fórmula 3000 para a Fórmula 1, primeiro como piloto de teste, depois como piloto principal, é um fato considerável, mostra que ele era razoavelmente bom. E olha que ele encontrou vários traves na ida dele, tipo, da Fórmula 3000 para a Fórmula 1, por causa da altura dele, né? Ele era um piloto alto e muitas equipes olhavam ele meio que com ressalva, assim, né? Porque não cabe dentro do cockpit. Olhavam de baixo para cima. Ele era mais alto que a maioria dos pilotos e ele foi preterido algumas vezes. Tem 1,90m, né? Alguma coisa assim. 91, por aí. E não... Oi? Dormiu. Quer comentar alguma coisa aí? Tô ouvindo. Não, é porque assim, eu lembro dessa época, é engraçado, eu lembro muito do narrador emoção da Fórmula 1, né, que não narrou esse fim de semana, mas narrador principal. Olha, ele tem 1,90m e todos, ele não cabe nos carros. É um arranha-céu. Isso, é um arranha-céu, o pescoço fica pra fora, mas que coisa incrível. Então, será que fica mais alto que o Santo Antônio? Aí ele pergunta pro Reginaldo Leme: será que fica mais alto que o Santo Antônio, Reginaldo? Imagina a cara do Reginaldo. Mas esse negócio, por exemplo, da altura dele é uma coisa que, inclusive na Indy, recentemente, acho que em 2011, se não estou enganado, ele fez uma corrida sem o banco. Se não me engano, foi isso. Ele fez uma corrida sem o banco porque não lembro o que tinha acontecido, foi as pernas, foi isso? Não lembro. Não, era por causa ele não tinha tempo de moldar o banco mesmo nas primeiras provas. E ele fez a corrida sentado no assoalho do carro. Inclusive ele sofreu um acidente nessa corrida e lesionou a coluna, né? E aí você olhava de fora, você não via diferença nenhuma, você nem sabia que ele estava sem banco ali. Tão alto que era o piloto, né? Pra ter noção de quão alto que ele era. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre a Fórmula 1? Sobre a passagem dele pela Fórmula 1? Não. Ele reclamava muito desse tempo na Fórmula 1, que ele não conseguia mostrar muito sua habilidade, principalmente por causa da politicagem que tinha muito na categoria. Ele disse que atrapalhava muito o desempenho dele, porque ele passava mais pensando do lado de fora da pista do que do lado de dentro.
E até por isso a passagem dele pela Fórmula 1 foi curta, né? Até levando em conta os resultados que ele teve na Fórmula 3000, levando em conta os resultados que ele teve em 2003, a lógica seria que ele tivesse pelo menos mais um ano na própria Jaguar ou alguma outra equipe. Mas em 2004, o Justin Wilson ele resolveu pegar um avião, atravessar o planeta, exagero meu, lógico, né? E desembarcar nos Estados Unidos. Em 2004 ele desembarcou na Champ Car, correndo pela Mid-Jack Conquest. O melhor resultado foi um quarto lugar na etapa do México. Ele terminou o campeonato em 11º com 188 pontos. Eu acho que nessa época, acho que nem eu, nem o Matheus, nem o Marcelo acompanhava a Champ Car, né? Acho que o Duílio acompanhava. Você lembra da estreia dele, Duílio? Não. Muito Não. legal. Sabia que ia falar. Não lembro. Não, sério, não lembro. Eu lembro dele em 2005, pô, muito elogiado. Então, 2006. Mas lembrava dele na MyJack, que era um carrinho mediano. Não era um carro pra pegar muito à frente. A Conquest era do Eric Bachelard, né? Que era foi um ex-piloto francês na Indy. Ele costumeiramente costumava trazer pilotos europeus para a Indy. Trouxe o Lohan Redon, trouxe várias porcarias aí, até que ele acertou no Justin Wilson. Lohan Redon. Em 2005 ele trocou de equipe, né? Ele foi. Peraí que eu perdi a equipe aqui que ele foi. Foi a Rui Sport. E aí, como o Duílio já lembra, né? Ele venceu 2 provas em Toronto, venceu no México de novo. Porque. Em qual das 18 etapas do México que era? Pois é. Aí o nosso Mr. Kart pode falar pra gente aí, o Duílio. E ele disputou o título esse ano. Já no segundo ano tinha Picard, ele disputou o título e terminou em 3º lugar com 265 pontos. Aí você lembra, né, Duílio? Como que foi a temporada dele em 2005? Era uma equipe melhor já? Já dava pra ver que ele era um bom piloto? Dava. A Rui Sport não era do nível de uma Newman Haas ou Forsyth. O que dava pra ele fazer era terminar entre os 5 primeiros. Até porque a equipe não era uma equipe tão experiente, não era tão de ponta. Era uma equipe nova, né? Era uma equipe nova e ele ainda não tinha toda a bagagem de Champ Car. Mas deu certo. Deu muito certo ali. É aquela coisa do piloto certo, com o carro certo, com o pessoal certo. Mesmo não sendo campeões, com o orçamento que tinham, com o equipamento que tinham, acho que 2005 e 2006 eles andaram muito bem. Em 2006 ele venceu o Edmond e aí foi vice-campeão, né? Aí foi o primeiro vice do Justin Wilson. Talvez o melhor resultado dele, né, nos Estados Unidos, né? Já que em 2007 ele foi vice com 281 pontos e em 2006 foi vice com 298 pontos. Aí vou fazer uma polêmica aqui agora. Tanto a Champ Car quanto a IRL não viviam seus melhores anos, né? Em 2006, 2007. As duas tinham grids aí de 18 carros, estavam extremamente divididas, público baixo. Vocês acham que esse fato, não que manche a carreira do Justin Wilson, mas fala assim, o cara foi vice numa categoria com 18 carros, até eu seria vice nisso. Vocês acham que isso talvez seja entre aspas, um ponto negativo na carreira dele? Não acho que seja, não. Até porque, se for assim, todos os pilotos que ganharam ou que não ganharam nessa época tiveram mancha na carreira. Não acho que seja tanto assim, não. Mas falam isso até do Tony Kanaan, né? Que venceu em 2004 e... Então, o Sam Hornet, por exemplo. Pois é. Eu também não acho, só queria colocar a polêmica. Não, eu acho que isso foi até um fato positivo pra ele, porque a equipe dele, como disseram, era a equipe média. Sim. Se tivesse um grid de 30 carros, com certeza ele não brilharia tanto assim quanto se fosse com um grid de 18. A equipe dele... Mas uma coisa, é o seguinte, em 2006, uma coisa engraçada. O Mário Domingues começou na Forsyth, bateu, mandaram ele embora na quinta corrida. Aí foi para trocar pelo Adrian Medina, que era o companheiro dele, que era o companheiro do Wilson lá. Só que mesmo sendo 18, 15, 10 carros, eu acho que se o cara tiver, como a gente fala, culhão e fazer acontecer, eu acho que independente do grid ele faz. É claro que se você tiver um grid de 30 carros, se destaca.
Mas, eu acho que nesse caso do Wilson, acho que não... Claro, mudaria, mas acho que não sei se mudaria tanto assim, não. Acho que o campeonato dele teria sido bom do mesmo jeito. Sim, porque o Wilson não era um piloto ruim. Aparecia às vezes na mesma tela que o Bourdais, assim. Ficava no mesmo ano-luz de diferença. E o Bourdais, pra lembrar, foi um ano que ele dominou. Aliás, um ano não, foram anos que ele época, dominou né? a Champ Car, que ele pulverizou a concorrência. Exatamente. Até que foi pra Fórmula 1, né? Então, 2008, os únicos dessa época que começaram, que prometiam ser bons pilotos, era justamente o Wilson e o Will Power, depois que apareceu nessa época também. E eram os únicos que tentavam fazer frente ao Bourdais, ainda mais depois que o Bruno Junqueira já tava mais pra lá do que pra cá. Então, o resto Daí- era o Trace em fim de carreira, ou no máximo o Mendinger ali disputou 2006, depois foi pra NASCAR e só o resto. Acho que Abandonou o o barco. Bruno já tinha sofrido acidente, já, o Bruno, então já não era a mesma coisa. Uhum. E isso foi em 2007, né? Depois de 2007, ele... depois de 2 vice-campeonatos, ele acabou desembarcando no IndyCar. Não só ele, né? Teve a reunificação ali das duas categorias. Em 2008, ele foi para Newman Haas, para substituir exatamente o Bourdais, que tinha ido para a Fórmula 1. Só que aquela coisa, em 2008... Todas as equipes que vieram da Champ Car e desembarcaram na IndyCar, ou na IRL, tiveram problemas, né? Apesar do Rahal ter vencido a primeira corrida, eles estavam chegando num lugar desconhecido, no meio de pessoas que estavam acostumadas a correr ali há muitos anos, né? E até por isso, ao longo da temporada, ele venceu apenas uma prova, venceu apenas uma prova, né? Mas... ele venceu uma prova, mas tiveram muitos problemas ao longo da temporada. Nessa época eu já acompanhava a Indy, mas eu confesso que eu não lembro muito bem do Justin Wilson. Talvez até porque ele teve muitos problemas, né? Vocês lembram como que foi? Eu até lembro que essa vitória foi aquela da bloqueada que ele deu no Hélio, ou que o Hélio deu nele. Aí o Hélio foi punido, e aí ele tava em segundo, e Ele tomou a vitória do Hélio. E naquela época era bem assim que o pessoal que veio da Champ Car, eles corriam muito bem nos mistos, e o pessoal do IRL ficava para trás, mas nos ovais invertia. Então e como tinha mais ovais do que misto, você via muito o Wilson levando várias voltas junto com o pessoal da Champ Car. naqueles ovais bem da IRL, né, tipo Kansas, Chicagoland, você via ele, o Graham Rahal, que era o companheiro dele na época, tomando... dentre outros, né? Tinha o Oriol Sérgio, KV, o Will Power na época, que tava pela KV ainda, tomava pau direto nos ovais. Mas nos mitos eles conseguiam equilibrar. Uhum. E mesmo nos ovais menores, né, os ovais... Richmond, assim, ainda tinha. Isso. Eles conseguiam mais ou menos manter um pouco, eles só chegavam umas 2 voltas atrás. Enquanto tinha pessoal que chegava 5, 7 voltas. Era triste, mas era a adaptação, porque o pessoal saiu da Champ Car e não... As equipes, eles ficaram sabendo 2 meses antes de começar a temporada que iam correr em outras pistas. Daí ferrou todo o planejamento e se virou com o que podia. Ele mesmo assim venceu, né? Exatamente. Detroit, que foi a pista que ele venceu, já foi a penúltima etapa do campeonato. Sim, o título já estava até na mão do Franchitti. Do Dixon. Do Franchitti. Depois... do 2008. Dixon, quer dizer, do Dixon, 2008. 5 e 5 anos o Dixon ganha. Que aí depois foi Chicagoland, que teve aquela checada lá que deram a vitória pro Dixon, mas quem venceu foi o Hélio por um meio nariz de... Exato. Por nada, né? O Wilson abandonou essa prova. Sim, provavelmente. Com mais um problema da Newman Haas. Coitado. Então, 2008 foi um ano... Pô, dava pena de ver, né? Eu lembro muito da primeira prova em Homestead. Dava pena de ver tomando volta do jeito que foi. Mas também foi um ano que o Paul Newman faleceu, né? O Paul Newman já não tava velhinho, faleceu. Aí... E o Carl Haas já tava com mal de Parkinson. O Carl Haas já tava praticamente fora. Aí realmente não teve como seguir. Uma pena, né? Acabou uma equipe que era tão boa e encerrou suas atividades.
E tinha tudo, e a gente imaginava, eu pelo menos imaginava que caso a Newman Haas continuasse, conseguisse alguém para continuar, o Wilson era o cara certo e que a equipe poderia ressurgir com o Wilson e que eles poderiam brigar por título em 2010, 2011, não sei, acho que mais tardar em 2012. O último ano. Mais uma pena. O último ano da Newman Haas foi 2011, né? Disputaram o Will Server, chegou a disputar o título até. Ficou em quarto, mas não disputou muito título não, porque os 3 primeiros estavam bem longe. Sim, mas ele ficou num quarto. Verdade. Mas a Newman Haas já era bem desfigurada ali, porque era um carro azul, liso, sem patrocínio quase. Era um carro, não tinha já nada não pra era, ver. Só tinha o nome, sabe? Até os números eram, os desfigurados eram o 102 e o 106, por causa dos números antigos, né? 02, O Hinchcliffe usava, e etc. O Hinchcliffe foi o parceiro dele, verdade. Do Sérgio. Bom, em 2009 o Justin Wilson foi para Dale Coyne, venceu, eu acho que Slim, e terminou o campeonato na nona posição com 354 pontos. Bom, aqui começa uma característica, aliás, para mim aqui se confirma uma característica dele que depois a gente até comenta um pouco mais conforme for passando a carreira. O Justin Wilson, desde que ele chegou na IndyCar, ele não correu em equipes boas. Ele foi correr em equipe boa esse ano, no ano que ele faleceu. E ele sempre beliscava uma vitória. Então, ele venceu, por exemplo, em 2008, venceu em 2009. Em 2010, 2011, que ele foi para Ryan Hable, ele teve 2 segundos lugares. E sim, ele conseguiu tudo isso por equipes pequenas. Então, acho que só aí você via, por exemplo, que ele tinha talento, né? Uhum. Vocês acham que nessa época ele já não teria merecido uma vaga numa equipe maior? Ah, com certeza. Pô, só dele ter ganho o Atkinson com aquela porcaria daquele carro da Foy, porra, devia ter dado um contrato pra ele no dia seguinte. Né? Dale Coyne. Foi a primeira vitória da história da Dale Coyne, inclusive. A Dale Coyne tava tão mal das pernas que o companheiro do Justin Wilson era a Milka Duno. Saudosa, né? Beijo. Né? Pra Milka Duno. Ainda bem que a mulher tá dormindo, né, Duílio? Mãe, qualquer hora ela acorda aqui, mas eu vou no meu pescoço. Mas, né, aí a gente via uma das características do Justin Wilson, que é tirar leite de pedra, basicamente, porque andar com Dale Coyne e com dragas piores que vai vir mais pra baixo, era complicada a vida do inglês. Ele, como dirão, por exemplo, o pessoal do futebol gosta muito de usar essa expressão, né? Era carregador de piano, né? Sim. Ele chegava numa equipe extremamente fraca, sem estrutura nenhuma, e fazia milagres, né? Tanto é que ele pegou a Ryan Hable e teve 2 segundos lugares. Então, isso você vê, você pega a carreira dele, você percebe que mesmo carros inferiores, ele estava andando bem, né? Andando bem. Até 2011, foi quando aconteceu aquele acidente que ele se machucou durante a etapa de Mid-Ohio. Ele ficou de fora pro resto da temporada e foi substituído pelo Pagenaud. Eu lembro desse acidente. Esse acidente, ele saiu da pista, pegou um morrinho e quando ele pegou esse morrinho, ele lesionou a coluna, né? Porque ele estava sentado no assoalho do carro. Esse aí que estava sem o banco, né? Ele estava sem o banco. E na época acho que ele corria ainda pela Ryan Hable. E ele ficou fora até o início da temporada de 2012, quando ele voltou para Dale Coyne e venceu no Texas. Venceu no oval, né? Um cara que veio da Champions venceu no oval agora. Né? Que foi aquela prova que o Graham Rahal ia vencer, e aí na penúltima volta ele bateu no muro, deu uma de Hildebrand, e aí o Wilson que tava em segundo ultrapassou ele e venceu. Exatamente. É bom Caiu no mencionar colo dele, né? Que a Dale Coyne, ela chegou a abrir falência no início do ano, que não teria dinheiro, achou magicamente dinheiro no lixo, sei lá onde ela acha dinheiro, e conseguiu completar o orçamento pro carro do Justin Wilson. Todo mundo considerou como se fosse um milagre, porque ninguém sonhava vencer pela Dale Coyne. Tinham passado mais de 50 pilotos durante quase 30 anos e nada.
E foi lá o Justin Wilson, não sabendo que era possível, foi lá e fez. Alguém tem algo mais a comentar sobre 2012? Não, né? Foi um ponto fora da curva essa vitória, porque o ano dele continuou na desgraça. Pois é, exatamente. Ele terminou o campeonato, aí a gente vê que realmente ele estava num carro ruim. Ele terminou em 15º lugar. Para quem já chegou a terminar em nono, como a Dale Coyne, em 15º lugar é algo bem aquém daquilo que ele já tinha feito, né? Em 2013, ele não venceu, mas foi bastante regular. Aí a gente vê, por exemplo, como um piloto realmente pode fazer a diferença. Em 2012 e 2013 era o mesmo carro. Sim. Já era o BW12 e ele terminou 2013 em 6º lugar, como a Dale Coyne. Exatamente. Ele só não venceu o Houston 2, ou não, Houston 1. Houston uma 1. dessas duas. Não, foi em 2014 que ele não venceu. 2013. Houston 1 ele terminou em 3º. Isso, porque o Carlos Huertas tocou nele, aí ele quebrou a asa e teve que parar pra trocar a asa. Foi 2014, então. Isso, foi 2014. Isso, exatamente. Daí, 2013 foi o Conway que venceu o Detroit. Sim. Confundi. E ele chegou em 3º. Exatamente. É algo completamente diferente, porque a Dale Coyne, ela costumava fazer estratégia louca para chegar na frente. Nesse ano ela agiu como equipe média, fazia estratégia direito e dava certo. O Justin Wilson chegou e realmente mudou a equipe, que não era nada do feitio dela fazer essas coisas. Só dele continuar vários anos na Dale Coyne já é uma novidade, porque a Dale Coyne muda de piloto a cada... Era corrida, né? Uhum. Cada corrida. Exatamente, só em 2013 ele teve 4 companheiros de equipe. Ele continua lá. E ele continua lá. E a gente comentava, a gente já se conhecia nessa época, já conversava. A gente achava que a Dale Coyne estava finalmente evoluindo, né? Vai deixar de ser uma equipe pequena para passar a ser uma equipe média. E realmente o Justin Wilson teve um trabalho fundamental nisso. Foi. Mas em 2014, que foi... Vai falar, Marcelo? Em 2014, que foi seu último ano na Dale Coyne, aí já não foi tão bem de novo. Ele não venceu prova nenhuma, terminou a temporada em 15º. E sim, ele é humano, né? Não adianta só ele se esforçar e a equipe também não ajudar. Em 2014 tinham quantos carros na categoria? 23, 24? Terminou em 15º, fizeram a temporada toda. Bom, enfim, terminou em 15º com a Dale Coyne. Né? É uma coisa, né? O mesmo que ele fez em 2012, praticamente. Parece que voltou no tempo, assim. Era algo bizarro. E todo mundo falava. Até tem um vídeo do Dario Franchitti em 2013, que perguntaram pra ele qual era o piloto mais subestimado no grid. Ele respondeu na hora Justin Wilson. O Justin Wilson devia ter o pior empresário da face da terra pra arrumar essas coisas pra ele andar, sendo que ele tinha habilidade pra algo anos-luz melhor do que ele fazia. Demorou muito tempo, né, pra cair numa equipe grande. Ele foi ganhar de Andretti em 2015, de 2008 a 2015, são 8, 9, 10, 11, 7 anos, né? Sim. Esse é o pessoal de humanas fazendo contas. Exatamente. E assim, mesmo em 2015, ele ainda não fez a temporada completa. Ele andou aqui 1, 2, 3, 4, andou 6 provas, né, numa equipe grande. E como sabemos que foi com o quarto carro ou foi com o quinto? Foi com o quarto, né? Quarto. Foi com o quarto, né? Que geralmente é um carro que não é tão bom assim. E mesmo assim ele conseguiu um 2º lugar em Mid-Ohio. Mas foi o único resultado bom dele também, porque o resto também não foi muito legal. O resto foi ruim. Porque vira e mexe o carro dava problemas. A gente via o Wilson parando assim no meio da pista do nada enquanto estava entre os 10 primeiros, porque o carro simplesmente desistiu de viver. Mas outra característica do Wilson é ele pegar as equipes grandes numa das suas piores fases, que a Andretti estava horrível nesse ano, muito devido à Honda, mas estava horrível. Pegou a Newman Haas em 2008, estava horrível também. Ou seja, ele não teve sorte. Ele não teve sorte ou tinha dedo podre mesmo na equipe, que, olha, tava complicada a situação. Mas ele chegou a dividir esse carro com a Simona, que a Simona correu as primeiras provas, ele correu
algumas outras, assim. Carro sem patrocínio, sem nada. E no final da temporada ele ia continuar correndo, né? Inclusive, eu acho que já tinha conseguido um contrato, né, pra temporada de 2016. Não, era até o fim da temporada 2015. Não sei se 2016 ia continuar, não. Sim, porque... Bom, aí como todos sabemos, em pouco teve acidente, teve fatalidade. Bom, vamos resumir a carreira aqui do Justin Wilson na Indy. Foram 7 vitórias, sendo 4 na Champ Car e 3 na IndyCar. Ele fez 6 poles, 4 na Champ Car e 2 na IndyCar. Teve 25 pódios, 13 na Champ Car e 12 na IndyCar. Em números de Indy 500, ele disputou 8 Indy 500. Ele disputou direto de 2008 a 2015. Sua melhor posição de largada foi um 6º lugar em 2015, que ele não terminou bem em 2015. E o melhor resultado de chegada foi um 5º lugar em 2013. Além disso, o Justin Wilson também correu ele fez as 24 horas de Daytona, né? Exatamente, em 2012 fez as 24 horas de Daytona. E venceu na classe DP. Ele fazia 24 horas de Daytona de 2008 até 2014, todos os anos. Quem fez a pauta colocou só o ano que ele venceu, em 2012. Bom, vamos demitir quem fez a pauta. Vamos. Tá merecendo. E Indy 500 era algo que era especialmente complicado para ele, porque era um oval. Ele não era tão afeito a ovais como qualquer inglês normal. 500 de 2015 ele largou em 6º, mas com aquele patrocínio do Rolling Stones e do Mick Jagger secador, ele terminou a prova Daí não tem como mesmo. Ele terminou a prova em 21º. Só pra falar sobre a participação dele nas 24 horas de Daytona, ele participou e quando ganhou junto do Oswaldo Negri, e se muito não me engano, como é que é o nome do português? É o... Luiz Barbosa? Thiago, vai brigar? Barbosa, alguma coisa assim, né? João Barbosa. João Barbosa, isso. Nunca ouvi falar na minha vida. Ô louco. E esse ano na Tudor, acho que a partir da etapa passada, né? A equipe de Michael Shank, que é onde corre o Oswaldo Negri, colocou uma pintura lindíssima. Quem não viu, dá uma olhada. O carro já é lindíssimo, o carro da Honda, com a pintura Badass Wilson, né? Com a parte traseira do carro com a bandeira da Inglaterra. Você olhando de cima, são as cores do capacete, é lindíssimo. Quem não viu, vai dar uma olhada. Muito bonito mesmo. Muito boa, realmente. Depois da fatalidade, o próprio Michael Shank, ele revelou que tinha planos de correr a 100ª Indy 500 com o Justin Wilson dirigindo o carro da equipe. Uma pena. Infelizmente, né? Bom, fazendo o balanço da carreira aqui do Justin Wilson, ele nunca correu numa equipe de ponta, né? O máximo que ele conseguiu foi uma equipe mediana na Champ Car, e mesmo assim, ele tem quase 1/3 das vitórias do Hélio Castro Neves, que correu praticamente a vida inteira em equipe de ponta. Não desmerecendo o talento do Hélio Castro Neves, que para mim é um dos mais talentosos do grid. Mas são números que impressionam, não pela quantidade, mas pelo que ele fez com o equipamento que ele sempre teve. Por exemplo, 7 vitórias não correndo em equipes boas é um feito que, a gente precisa pelo menos relevar sobre um piloto, né? É aquilo que você falou. Não sei quem falou na gravação. Ele era carregador de piano mesmo. Exatamente. Pode falar. Os números, assim como boa parte da carreira dele, são subestimados. Com certeza ele fazia muito mais do que os números mostram. Muito devido a isso mesmo, porque nem sempre, às vezes, chegava no limite do equipamento. Não tinha pra onde mais correr e ele parava ali mesmo. Mas era uma pessoa que realmente amava correr e amava correr na Indy, do jeito que a Indy era e do jeito que é até hoje. Bom, e infelizmente foi uma carreira que foi interrompida quando não era para ser interrompida, né? Infelizmente foi com uma morte. Ele faleceu um dia após a prova de Pocono. Ele sofreu um acidente na volta número 180, depois que o Sergi Caran rodou, bateu no muro, e um pedaço da asa dianteira acertou a cabeça do Justin Wilson. Uma total ele chegou a ser levado para o hospital, ele
foi induzido ao coma, mas não resistiu, né? Infelizmente, foi uma fatalidade que abalou não só o mundo da Indy, mas o mundo do automobilismo, que há pouco tempo já tinha perdido o Bianchi. E logo depois já o Wilson vai e morre. Vamos comentar agora, passar a comentar já sobre o acidente já. E foi do mesmo jeito, inclusive até lembrando um pouco que hoje em dia nos campeonatos de monoposto, de Fórmula, tá, nas categorias top do automobilismo, as mortes, o único jeito que dá pra morrer disputando esse tipo de esporte é se tiver lesão na cabeça. Inclusive com a morte do Dan Weldon ainda, né, que morreu com a cabeça batendo no poste lá. E o Wilson agora e o Jules Bianchi na Fórmula 1 ano passado, 2014, foram com acidentes assim, né, lesões sérias na cabeça. E aí eles começaram, o mundo todo, né, que acompanha o automobilismo está começando a falar e até apresentar projetos sobre colocar proteção nos carros, né, o canopy no caso. E vale a pena dizer também que, por exemplo, o pessoal gosta de criticar a segurança da Indy. Isso com certeza. Esse carro da Indy, o atual, ele talvez seja um dos monopostos que não foram tempo. Esse acidente é um carro extremamente seguro. É só a gente pegar todos os acidentes que tivemos e pegar quantos pilotos eram realmente machucados. E foi como o Marcelo falou aí, só morreu porque foi um acidente na cabeça. E aí atingiu a cabeça. E aí não só na Indy, não só o Bianchi, o próprio Felipe Massa em 2009 na Fórmula 1 teve uma peça que atingiu a cabeça dele e quase morreu. Vale mencionar também que esse acidente do Wilson é a síntese da fatalidade. Uma peça voar e bater simplesmente na sua cabeça, assim. Com toda tá no lugar errado na hora errada. Exatamente. Tirou vários no D20, assim, porque foi 1 em 1 milhão, exatamente. Só que pro lado negativo, que acabou com a fatalidade do Justin Wilson acabar morrendo. Mas se aquela peça batesse em qualquer outro lugar, nada aconteceria. Ia arranhar o carro só. Né? É que nem numa Indy 500 passada, aí o pneu passou do lado do carro do Hélio. 2011, se não me engano. Passou do lado, passou colado. Passou colado, assim, então, assim. Se acerta a cabeça dele na também... Na verdade, o pneu chegou a atingir o carro. Atingiu. Então, mas se pega na cabeça ali... Então. Pega na cabeça, o Hélio... O Marcelo já até entrou na discussão aí. O que vocês acham dessa proteção no cockpit? Não desde o Wilson, mas pelo menos aí há uns... Acho que desde o acidente do Massa, para ser mais exato, aparecem projetos, aparecem desenhos de cockpits fechados. Né? Qual que é a opinião de vocês quanto a isso? Ninguém vai falar nada, não? Eu posso continuar falando sozinho. Não, eu falo. Então, assim, Aí todo mundo começa. Os três começam a falar. Os três falam junto. Começa aí alguém. O Marcelo que falou, ele começa. Não, então, assim, eu pensei bastante nisso e aí a gente vê na internet, né, muita coisa, muitos projetos, imagens, montagens na internet, tudo. E assim, tem alguns projetos interessantes, só que não... É aquele negócio, né? E se acontece algum acidente de tipo que pega fogo no carro e alguma coisa assim, como é que faz para o piloto sair dali? Então, assim, é uma discussão muito, muito ampla e quem inovar nisso vai ter que elaborar um projeto muito, muito bem feito, porque envolve outras questões no carro, né? Inclusive a própria segurança, por exemplo, de dar um incêndio, dar alguma coisa no carro e o piloto poder sair dali com facilidade. Vai que a tampa ali, o canopy no caso, falha na hora que tá pegando fogo, e aí? Entendeu? Então tem muitas outras questões. Não é só colocar uma capa ali tipo, deixar o carro protegido, o capacete do piloto protegido no caso, né? E tem muitos que falam também que vai ver carro de turismo e tal, não sei o que, desconfigura, vai descaracterizar não só a Fórmula Indy, como as outras categorias que correm de monoposto, né? Com a roda aberta, isso, carro de Fórmula e tudo mais. E é bem assim, mas hoje, assim, se aparecer um projeto que consiga
resolver todas essas questões, aí eu sou de acordo. Até é uma maneira de proteger o piloto, e aí sim acho que o carro talvez ficaria bem próximo da perfeição quanto à segurança. Eu concordo em partes com o que o Marcelo disse. Realmente, para evitar acidentes desse tipo, é só canopy mesmo, ou a tampar de alguma forma assim, proteger a cabeça. O capacete só você mostrou que não é o suficiente. Mas eu discordo na parte da Indy inovar nessa parte, porque a Indy ela não é uma categoria inovadora nesse sentido, porque geralmente os projetos que a Indy inova, como o próprio DW12, AeroKits, enfim, geralmente dão errado nas primeiras vezes. O DW12 eles estavam fazendo mudança até 2014, no ano passado, mudança de segurança mesmo. Porque na Indy não tem muito espaço para desenvolvimento, porque tem 2 equipes gigantescamente grandes e o resto do mundo é pobre. E a Indy ela terceiriza muitas coisas, então desenvolvimento de qualquer coisa na Indy ela é muito complicada. Mas instalar canopy, eu não creio que é tão difícil assim. Tanto é que carros de turismo tem. Só instalar uma portinha também. O próprio Endurance, né? Hoje Isso. já tem. Endurance tem. Stock Car tem. Tem um para-brisa. E é só instalar uma porta, assim, algo simples. Ou instalar 3 maçanetas independentes. Problemas com... Ô, Matheus, você sabe qual que eu acho que é a solução? Qual? A solução para mim é muito simples. Até hoje só se discutiu o cockpit inteiramente fechado. Até porque o Endurance, por exemplo, quando fechou o cockpit, a gente passou a ver cockpit fechado no Endurance, ele tá inteiramente fechado. Mas para mim, por exemplo, uma saída é fazer que nem carros da NASCAR, por exemplo. Você coloca um para-brisa na frente, você fecha a frente, fecha um pouco a lateral e coloca uma rede ali. Até porque não consigo enxergar uma peça batendo de lado no carro e entrando uma rede. Não aconteceu até hoje isso na NASCAR. Então, para mim, uma saída seria essa. Beleza, vamos fechar. Tem aquela discussão, vai descaracterizar um pouquinho? Vai. Mas aí também é ser um pouco egoísta, né? Não querer dar mais segurança pro piloto, simplesmente porque vai ficar feio. Mas pra mim a saída é essa, fecha a frente e coloca aquelas redes nas laterais. Então, pra mim o problema é ser resolvido na hora. Talvez até fechar também na frente do lado e deixar em cima um pouquinho aberto, porque a parte de cima do capacete ele é bem tranquila. O problema é a parte da frente, a parte da viseira que é a parte mais frágil assim do capacete. Mas enfim, problema com incêndio, a gente tem que lembrar, sabe aquelas corridas de barco? Elas são cobertas com para-brisa e tem perigo de entrar água e pronto, matar o piloto afogado lá dentro. Se fizer bem feito, não acontece nada. Mas o problema é que geralmente a Indy não faz bem feito da primeira vez. Esse é o problema. Sério, eu não lembro um projeto da Indy que deu certo a primeira vez. Nem aqueles LEDs. Demorou. Era pra estrear na Indy 500, estreou 3 meses depois. Estreou no final do ano. O Thiago só passa na recuperação, né? Exatamente. E como o canopy é um item vital de segurança, o piloto confia a sua vida naquilo. Não é uma coisa que pode ficar falhando até dar certo. Tem que dar certo de primeira e até pra ter credibilidade. Sim. Esse eu acho que é o grande problema. É fazer algo que seja bem feito, algo que seja... Não precisa ser bonito, claro. Claro, não fazendo aquela tranqueira que a Mercedes fez de colocar como se fosse aquele divisor no meio. Putz, muito legal aquilo. Colocar a antena de Wi-Fi na frente. É, quase isso. Fazendo algo que seja funcional, bem feito e seguro, eu acho que tá tranquilo. O visual é o que menos importa. É isso aí. Inclusive, eu acho que o pessoal reclama muito do visual, porque junto a esses desenhos, vale lembrar que até hoje não existe nenhum projeto concreto sobre isso. O que existe são palpites de palpiteiros, né, que vão lá, rabiscam alguma coisa numa folha e apresenta. E junto desses rabiscos vem muita coisa futurista. O próprio desenho dos carros são futuristas, né? Mas que nem, por exemplo, recentemente eu vi um desenho de uma cobertura de cockpit num carro atual.
e não descaracterizou nada. Você continua vendo o carro como ele é. A diferença é que, em vez de você enxergar o capacete do piloto, você enxerga um vidro na frente. A diferença é essa. Eu falo que o melhor canopy que eu vi, assim, era o carro do DW12, e tava desenhado de paint, assim, ainda, 2 aletinhas, assim, e o tetinho todo esculhambado. Foi o melhor projeto que eu vi. Não teve algo melhor que isso, que basta ser simples, não precisa... o sistema de ejeção... Gente, nem aquela categoria de avião tem sistema de injeção pro piloto. Não precisa de tudo isso. Vai com calma. Eu acho que o único concreto, entre aspas, que teve mesmo foi o da Mercedes, né? O de oficial, assim, acho que foi só da Mercedes, né? Sim, e foi um mais feios também. Porque cobria parcialmente. Foi o mais feio. Cobria parcialmente e dividia o para-brisa em 2, assim, sei lá. E como é que faz? Aí é outra questão também, o canopy, ele, tudo bem, vai lá e protege, só que o piloto, aí por exemplo, o carro da frente solta óleo, essas coisas, aí como é que vai fazer? Vai ter que colocar o para-brisa ali, ou é que nem no... Ou é que nem no... Né? Então, ou é a sobreviseira do piloto, do capacete lá, que eles ficam tirando várias durante o pit stop, ou alguém no pit vai lá e tira, que nem na NASCAR, eu acho, se não me engano. Ou nos carros de turismo, tem que resolver isso também, porque é um problema, é outra questão que eu acho que é bem raro de acontecer, de óleo voa de carro direto, mas acho que não vejo nenhum caso de voando na cara do piloto que tá atrás. Mas não que Sim. assim, pra não sujar muito e acabar tampando a visão do piloto, entendeu? Exato, eu acho que o máximo que pode sujar assim, que vai sujar mais corriqueiramente é poeira, essas coisas. Eu acho que isso não atrapalha tanto. Que nem Fontana, que tem um deserto na pista, cheio de areia. Quando se cair, mesmo que caia óleo na frente, para no box e o cara passa um pano e limpa. Tem um planelinha na equipe. Mas aí, cara... E outra, com toda a tecnologia... com toda a tecnologia que existe hoje, se eles conseguem limpar o óleo da câmera on-board quando pinga alguma coisa... só girar lá, a tecnologia que tem hoje, eles fazer isso é fácil. Criar um mecanismo, sei lá, alguma coisa que limpe, isso é fácil. Mas eu acho que isso, pelo menos por enquanto, não vai pra frente. Vai ser uma coisa que daqui a um tempinho vão esquecer as mortes que tivemos, né? E vai ficar como é. Uhum. É capaz do carro novo estrear 2017, 2018 e ainda se falar de projeto, a gente tá falando de projeto feito no Photoshop, não sei da onde, das quantas. A certeza é que se ninguém mais morrer com um acidente causado na cabeça, não vão parar de falar nisso, com certeza. Sim. E eu tenho outra. Que o carro novo vai lançar atrasado. isso vai demorar 2 anos. Não, é uma surpresa. 2021 por aí. Vai ser carro novo, né? E tá bom, pessoal. Vamos lá, considerações finais. É um programa assim, antes de mais nada, nós sabemos que homenagens devem ser feitas em vida, né? Tem muita gente até que não acredita, por exemplo, que após a morte da pessoa é feita uma homenagem. Mas esse programa é em homenagem à memória de Justin Wilson, um piloto que prestou bons serviços a IndyCar, piloto que prestou bons serviços ao automobilismo em geral, mostrou que dá para ir bem com equipamento ruim, que se você quiser, se você tiver força de vontade, você consegue conquistar parte do que você quer. Óbvio que a família do Justin Wilson não está nos ouvindo, mas aqui de toda a equipe do IndyCarCast, toda a equipe do Indy Center Brasil, fica nossas condolências, fica nossas forças, nossas rezas, nossas orações. E que isso tudo que aconteceu com o Justin Wilson, que aconteceu inclusive com o Bianchi, com o Dan Eldon, seja aprendizado para dia após dia nós melhorarmos a segurança dos carros. Sabemos que sempre vai ser um esporte perigoso, mas o que tiver alcance para ser feito deve ser feito. Considerações finais, Marcelo? Eu faço minhas as suas palavras, porque é isso aí.
tiver alcance, e eu acho que vai ser feito assim, das pessoas, do público que mexe com o automobilismo e tudo, vai ser feito em termos de segurança. E é isso aí. Bom, Duílio, considerações finais? Isso aí, galera. Puxa vida, eu ainda olho e, sei lá, às vezes eu ainda não, parece que não caiu a ficha ainda do Wilson Spoiler, mas já dizia o mestre, os bons morrem cedo, né? Os ruins ficam, e o inferno é aqui na Terra. Eu sei que de lá de cima ele tá num lugar junto com outros que se foram, e que estão lá juntos, lá, descobrindo um novo mundo, pra onde a gente vai com certeza e vai lá. Quando chegar nessa hora, a gente vai querer encontrá-los, dar um abraço neles e dizer muito que fizeram. É isso aí. Quero agradecer aí mais uma vez. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Bom, legal. Matheus, suas considerações finais. O Duílio fez o lado legal, vou fazer o lado chato. Eu creio que o Wilson virou pó. E a única coisa que restou dele agora é a memória. E restou com certeza uma ótima memória. A gente só fala o melhor dele. A gente não teve algo de ruim pra falar dele. Pode reparar. Deixou uma mulher, 2 filhas, cumpriu a sua parte do que tinha que fazer por aqui. E se foi sem olhar pra trás, fazendo o que queria e gostava. Pra quem deve estar reclamando, vocês demoraram muito pra fazer o tributo pro Wilson? Era tudo planejado, porque a altura do Wilson era 6 pés e 2 polegadas, e esse é o IndyCarCast número 62. Olha. Nossa, meu Deus do céu. É isso. Foi bem bolado. Bom, É isso, claro... Não, e só a última coisa, falando, o Justin Wilson, depois da morte dele, ele é doador de órgãos, né? Ele salvou 6 vidas. Ou seja, ainda não é só... Ele não virou só pó, ainda tem os 6 órgãos do corpo dele, ainda estão por aí. Bom, enfim, assim, claro que o IndyCarCast respeita todas as crenças, respeita a todos, cada um tem sua crença, né? Mas, enfim, assim Deus quis, assim a vida quis, e vamos tocar o barco que eu garanto que ele gostaria que nós estivéssemos felizes e não tristes como nós possamos estar, né? Bom, esse aqui foi... Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, esse aqui foi o IndyCarCast número 62, foi um tributo aí ao Justin Wilson. Temos nossa página no Facebook, que é o IndyCarCast. Curte lá, gente. A gente fica muito feliz com a sua curtida. Tem também a página Fórmula Indy Notícias, o site indicenterbrasil.com.br, o IndyCarCast está dentro desse site. Simplesmente, modéstia à parte, é o melhor site de Indy aqui do Brasil. É uma equipe aí bem competente no que faz, uma equipe que ama Indy. E vale a pena você entrar. Oi? E que tá viva na Silly Season, tá tendo matéria lá. Exatamente, que tá viva na Silly Season, né? A Silly Season eterna. Tô esquecendo algum jabá? Não, né? Não. O e-mail. O e-mail. Eu tô há 2 anos aqui e não sei qual que é o e-mail. Qual que é o e-mail, alguém aí que saiba, por favor? IndyCarCast@gmail.com. Na próxima edição vamos estrear um quadro novo aqui, né? Que vai ser o Plantão Esportivo com o João Stumano. Você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu no fim de semana da gravação. Com xingamentos incluídos. É o Flow Esportivo com o João Stumano. Beisebol. Com tênis. Futebol americano. Hockey no gelo. Curling. Hockey na grama. DTM. Bom, pessoal, é isso. Abraço e até a próxima. Valeu. Finalmente, hein? Kita